dos versos 40 ao 42. Preste atenção na leitura. Do 40 ao 42. Evangelho de João, capítulo 1. André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João o havia Deixa eu ler de novo, que eu me atrapalhei aqui. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Está aí o texto, né? Levar pessoas a Cristo, isso é uma tarefa da igreja, uma missão da igreja, deveria ser uma missão da igreja. Vamos orar, falar com Deus e pedir que Deus ministre no nosso coração. Deus, aqui está o texto sagrado e quem ministra, quem fala à igreja é o Senhor pelo teu Espírito. A minha oração agora, Deus, é que o Senhor possa nos atrair para a tua palavra. Trata com cada um de nós, com todos que aqui estamos nesse ambiente. O Senhor é poderoso, Deus e Espírito Santo, para nos atrair e fazer esse texto iluminado em nossa mente. Trata conosco, Senhor. Ministra de uma forma graciosa. Nós oramos confiados, crendo que o Senhor há de ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das missões, né? A igreja tem várias missões, mas uma das missões principais da igreja é levar pessoas a Cristo. Isso é uma da missão principal da igreja, uma das tarefas principais da igreja. Veja que aqui a Bíblia está falando de um moço chamado André, e se você for pesquisar na Bíblia, você vai ver, basicamente, eu estou falando basicamente porque eu não lembro se tem mais de 3, mas tem 3 episódios, não sei se o pastor lembra desse detalhe, tem 3 episódios com André, e todos 3 ele levando alguém a Jesus. Esse aqui é um deles. André estava andando com João Batista, ele ouve de Jesus e ele vê, e aí ele vai chamar o seu irmão Pedro. Olha que bênção, você trazer alguém para o Evangelho e aquela pessoa ser um Pedro. Já imaginou? Ou você leva alguém para o Evangelho e essa pessoa é um migrante. Você leva alguém para o Evangelho e essa pessoa é purinho. Enfim, alguém que ganha muitas vidas. Olha o privilégio, né? Então, André investiga, pensa, era um judeu, ele viu que de fato o Messias estava ali, ele vai até o seu irmão, traz, e o seu irmão agora é um dos maiores apóstolos da história, assim, no sentido de, pelo menos de pregação, né? Pregue, quase 3.000 almas são salvas, não tem igual. Então, isso tudo foi por conta da chamada de André. Mas tem outro episódio, eu não sei se os irmãos lembram com André, que ele pega um moço que tinha uns peixinhos e pães, não sei se os irmãos lembram, e ele leva até Jesus. Né? Veja que ele está sempre levando alguém a Jesus. Aqui ele leva o seu irmão, foi a primeira tarefa. Depois ele leva esse moço que tinha os peixes e os pães, mas também tem outro episódio, ele leva os gregos a Jesus. Outro episódio. Eu acho que não tem outro, eu penso que só são esses 3. Eu pesquisei sobre isso, eu lembro dos 3, mas acho que não tem outro momento. Então, André tem essa característica de levar pessoas a Jesus. Mesmo a igreja deveria ter essa característica de levar pessoas a Jesus. Porque levar pessoas a Jesus Cristo é algo maravilhoso e mais importante, ou uma das tarefas mais importantes que a igreja desenvolve, deveria desenvolver, é levar pessoas a Jesus. Levar a sua família, levar meus amigos, levar as pessoas a Jesus. Por quê? Porque quando você leva, aí elas decidem. O importante é levar. E quando leva, elas decidem. Porque a tarefa nossa é levar. Não é converter, mas é ensinar, ou mostrar, ou apontar para Jesus, né? Ou convencer, ou
conversão, isso é uma ação do Espírito Santo. Não tem como a gente converter ninguém. Graças a Deus, porque se tivesse, nós seríamos vaidosos. Graças a Deus que não tem. Mas, meus irmãos, nessa noite, o que é que nós vamos ver sobre levar pessoas a Jesus? Eu queria destacar algumas coisas, dentre elas essa: levar pessoas a Cristo deve ser algo natural da igreja. Deveria ser algo natural. Veja que para André foi algo tão natural que a primeira coisa que ele faz é buscar quem? O seu irmão Pedro. Então deveria ser algo natural, não algo imposto, não algo que a gente estivesse falando direto. A igreja tem que levar gente a Jesus, a igreja tem que levar pessoas a Cristo, né? Novamente digo, converter não, porque a conversão não é uma ação da gente, mas levar pessoas a Cristo, a igreja deveria entender como André entendeu logo de pronto. Então, uma das principais missões da igreja é levar pessoas a Cristo. Esse trabalho deveria ser algo prazeroso. Eu lembro que quando eu era membro da Batista Liberdade, há muitos anos, eu teve uma conferência, eu levei uma jovem para a igreja, e aquela jovem se converteu. Meus irmãos, como eu fiquei feliz com aquela ação que eu fiz. Eu levei e ela se converteu. Meu Deus, que sensação maravilhosa de você levar alguém e alguém se converter a Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve esse prazer. Alguém já teve esse prazer na vida de levar alguém a Jesus? É muito bom, né? Você leva e a pessoa se converte. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Você foi um veículo de Deus. Olha que bênção. Você ajudou a levar pessoas para o céu. Olha que bênção. Veículo de Deus. Então isso devia ser algo natural para a igreja, não artificial, não mandado. André sabia dessa missão. Ele aprendeu logo no começo. Ele viu Jesus e disse: vou levar pessoas a Jesus. E levou. O principal aqui na ocasião foi Pedro, um dos maiores apóstolos. Como eu disse para você, imagina quem levou Billy Graham para Jesus. Imagina, né? Tem uma história muito bonita de Billy Graham, não tem a ver com a nossa reflexão, mas é uma história tão linda de Billy Graham que eu queria dizer para os irmãos. Ele foi para uma excursão e ele foi visitar a casa de John Wesley. Não foi John Wesley, pastor? Não sei se o senhor sabe dessa história. John Wesley. E Billy Graham era pequeno. Menino ainda. Era adolescente para baixo. Ainda era menino. A excursão estava lá, mostraram toda a casa, mostraram o tapete, mostraram tudo que você podia imaginar. E tem um lugar lá onde era como se que John Wesley se ajoelhava para orar. Como? Né? Tem um lugar lá que as pessoas dizem: olha, aqui era o lugar onde ele orava. Na hora da chamada, chamou toda a juventude, eles entraram no carro e foi aquela coisa. A professora olhou e começou a contar os alunos, viu que faltou um. Ela disse: rapaz, faltou um aluno, o que a gente vai fazer? Desceu do ônibus, foi procurar. Aí onde é que estava Billy Graham? Quando a professora chegou, viu aquele menino ajoelhado dizendo: Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Faz de novo o que o Senhor fez com John Wesley. Deus fez. Billy Graham pregou no mundo inteiro. E Deus fez de novo. Meu irmão, Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode renovar, Deus pode transformar, Deus pode fazer grandes coisas se a gente começar a orar e crer. A orar e crer. Deus pode fazer tudo novo. Então, meus irmãos, mas não tem a ver com a nossa reflexão, tem a ver com uma história bonita que eu lembrei e gostaria de contar. Mas, meus irmãos, a igreja deve entender essa tarefa como algo natural de levar pessoas a Jesus.
E eu queria desafiar aqui a juventude. Quem aqui é jovem, é da juventude? Fique de pé, por favor. Todos que são da juventude. Todos. Adolescente é da juventude também, viu, senhores? Adolescentes é juventude também. Hélio, sente-se. Para vocês aí que são juventude, vocês não vão falar, sabe, tudo novo de novo. Tu tem alguém que precisa ouvir essa mensagem? Chama. Leva a Cristo. Pode sentar, Deus abençoe vocês. Coloca alguém na tua mente. Nós fizemos alguns anos atrás uma ação chamada André. Não sei se os irmãos lembram. Era uma folhinha, não sei quantos aqui lembram, a irmã Severina lembra, talvez só a irmã Severina lembra, não sei se o irmão João lembra. Uma Operação André. Lembra, irmão? Era um folheto ou uma folhinha que tinha lá, escolha, se eu não me engano, era 4 amigos. Lembra do Joel? Acho que era 4 amigos. Ore por eles e peça para Deus criar uma ocasião para você falar de Jesus. Meu irmão, toda conversa de crente devia ser proposital a chegar para a mensagem do Evangelho. Nós somos chamados para levar pessoas a Cristo. E se a gente não faz isso, nós estamos falhando como cristãos. Nós somos chamados para levar pessoas a Cristo. Mas eu gostaria de destacar outra coisa. Meus irmãos, nós devemos levar todos a Cristo, principalmente os que estão próximos de nós. Porque muitas vezes a gente pensa em A, em B, em C, e esquece da família. Né? Às vezes eu tenho um irmão que não é crente. Às vezes eu tenho um parente próximo que não é crente. Às vezes eu tenho um vizinho que não é crente. Há alguns anos atrás, havia isso quando eu era jovem, havia um apelo muito grande missionário, e isso queimou meu coração. Por isso que eu amo missões, eu sou apaixonado pela obra missionária. Então aquela ação que houve aqui em Campina Grande, balizada pela Missão Novas Tribos do Brasil, aquilo queimou meu coração pelo amor se envolver com missões. E em uma daqueles cultos daquele tempo, o cara disse: meu irmão, você às vezes quer ir para fora do país, e às vezes você não lembra que tem alguém vizinho da tua casa que precisa de Jesus, do mesmo jeito como se fosse alguém fora do país. Porque às vezes é muito romântica essa visão, né? De vamos para fora do país, porque a gente vai falar de Jesus num outro país, e alguém que está vizinho de você. E teu irmão, André não negligenciou. Primeiramente ele pensou nos da sua casa, os da sua família. A igreja não deveria, meu irmão, negligenciar, pensando principalmente nos seus, nos da sua família, nos que são curiosos, nos que estão junto da gente, nos nossos amigos. É muito mais fácil Luiz convidar um amigo dele para vir para a igreja do que eu convidar um amigo dele. E às vezes ele vem com respeito a Luiz, com a preza Luiz ou você, quem estiver aqui, ele preza aquele convite que você fez. Ele vem honrando você. Isso é aquele cara aceitar Jesus. Glória a Deus. Se for um veículo de Deus. Meu irmão, cada vez mais eu vejo que nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, e a igreja precisa falar para os seus que estão próximos, principalmente, primeiramente, os familiares. Veja que André foi para o seu irmão Pedro. Tem alguém da sua família que não tem Jesus? Você já falou de Jesus para ele? Ou já convidou ele para ir à igreja? Porque se tu não sabe, meu irmão, falar de Cristo, pelo menos convide para ir à casa do Senhor. Pastor, eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei ministrar nada. Chama para a igreja, pega um folheto e eu te dou o folheto, se é o caso. Tenho em casa, vou dizer milhares de folhetos, mas eu devo ter pelo menos 1000 folhetos eu tenho em casa.
Então você quer, me procura, eu dou para você. Mas o importante é que a igreja precisa entender, meu irmão, a missão, uma das missões principais da igreja, estou falando das missões, porque tem várias, mas uma das missões principais da igreja é pregar o evangelho, é levar pessoas a Cristo. E o principal é o seu familiar, aquele amigo meu que está próximo de mim, que passa o dia no trabalho, passa o dia na escola. E muitas vezes nós não temos misericórdia dessas pessoas. Imagina, se morrem, vão para o inferno. E aí, falamos de Jesus para ele ou para ela? É claro, meu irmão, que hoje quem quiser ouve de Jesus em toda hora, certo ou errado, mas ouve. O cara liga o rádio, está lá. O cara liga a TV, está lá. Internet, está lá. Hoje é indesculpável. Aliás, sempre foi indesculpável. Mas você está ouvindo de Jesus direto, você passa num carro, o cara mostra lá, Jesus salva. Ou algo com Jesus, a solução é Jesus Cristo. Você passa por frente de uma casa, por exemplo, lá em casa eu tenho a plaquinha, eu acho linda aquela placa. Né? Perdido, Jesus é o caminho. Eu achei legal demais isso. Quando eu vi aquela placa, eu me apaixonei por ela, eu comprei. Agora há pouco tempo, pintei de novo, botei lá na frente, porque eu acho uma chamada legal, né? Fala, perdido? Interrogação. Jesus é o caminho. Meu irmão, gente, todos já eram indesculpáveis, já são indesculpáveis. Mas o evangelho está aí pregado. E quem tem que pregar? Nós. Nós não podemos nos envergonhar. Para concluir, como nós podemos levar pessoas a Cristo? Na verdade, eu estou fazendo uma pergunta. Como nós podemos levar pessoas a Cristo? Eu vou dizer algumas coisas, embora já falei em algumas. Falando sobre o que nos impactou. Na igreja de Deus, na sua caminhada, alguma coisa impactou você? Eu acho que sim. Eu acho que teve alguma coisa que impactou a nossa vida, na nossa história como crente, na nossa caminhada como crente. André foi impactado pela vida daquele homem que era Jesus. Ele foi e falou para o seu irmão. E seu irmão foi convencido pelo Espírito Santo e convertido pelo Espírito Santo. Falar pertence a gente, converter pertence a Deus. Lembra daquela senhora que estava no poço, que Jesus profetiza para ela, e ela agora foi impactada por aquele profeta, e diz, olha, eu encontrei um profeta, e levou muitos homens a Deus. E a Bíblia ainda diz que os homens falavam depois, olha, nós acreditamos, não por causa da sua fala, mas agora por causa dele. Meus irmãos, a igreja tem que entender essa tarefa e deve levar pessoas a Jesus. Você tem que levar pessoas a Jesus. Eu tenho que aproveitar momentos e levar pessoas a Jesus. Porque nós somos chamados para isso. Como é que a gente pode levar? Falando. Fala do que Deus fez em sua vida. Pastor, eu não sei evangelizar, mas diga o que Deus fez na sua vida. O que é que Deus fez? Esse tempo todo que você está com o Senhor, nada aconteceu? Não teve nem impacto, não teve nada que tocou na sua vida, não teve nada que Deus fez que você entendeu que era a mão de Deus. Diga isso. E pessoas serão abençoadas. Meu irmão, a igreja não pode se calar. A palavra de Deus diz que se a igreja se cala, se o povo se cala, o que acontece? As pedras vão clamar. A igreja não pode se calar. A igreja tem que falar. Tem que dizer. Você tem a mensagem da salvação. A mensagem da salvação está em suas mãos. E nós precisamos proclamar. Falar para o mundo que Jesus é o Senhor. Dizer, como é atribuído a Spurgeon, né? Fale, fale, fale. Aliás, pregue, pregue, pregue. E se for preciso, use as palavras. Ele está dizendo que a sua vida seja o verdadeiro evangelho. Que a sua vida seja a palavra de Deus aberta para as pessoas. Meu irmão, a gente pensa que não. Você pensa que não, mas talvez a sua rua inteira conheça você melhor do que você imagina. Se alguém perguntar, o cara diz, saiu. Vizinho, pergunta. Ei, fulano, o cara diz, saiu. Você pensa que esse cara nem está aí com você, o cara está de olho. Eu falando,
agora não, mas chega de tal hora. O povo está de olho. A gente pensa que não, mas o povo está de olho. Eu às vezes me surpreendo, né? Que eu vou cumprimentar algumas pessoas, passo por aí, vou cumprimentar algumas pessoas, e as pessoas dizem, pastor, e eu fico surpreendido, porque eu digo, como é que esse cara sabe que eu era pastor? Mas talvez seja por conta dos 28 anos que a gente mora aí. 28? 28 anos quase. Então, às vezes eu me surpreendo, né? Surpreendo que as pessoas olham para mim e falam, pastor, meu Deus, como é que ele sabe? Né? Mas o povo está de olho e a mensagem deve ser pregada. Foi isso que esse cara André fez. E é isso que a Igreja Batista Jardim Paulistano deve fazer. É isso que os cristãos devem fazer. Nós somos chamados para abençoar vidas. E para concluir, tudo novo de novo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma conferência abençoadora. Agora lembre, convida mais um. Vamos encher esse lugar. Né? E se não encher, tira a pé. Nós somos responsáveis para trazer as pessoas para Jesus. Lembra de alguém que precisa? Manda um convite. Né? Acho que o convite está por aí, né? Manda o convite da conferência. Está lá no Instagram. Aquela chamada que vocês fizeram. Está lá no Instagram. Está no grupo da juventude. Manda para alguém, meu irmão. Tem alguém que está precisando? Manda para alguém. Quem sabe o Espírito de Deus não vai te fazer chamar alguém que ele vai se render a Jesus. Você vai ser um veículo para isso. Que Deus nos abençoe. Então, levar pessoas a Cristo deve ser algo natural, não forçado, natural. Eu me converti, agora eu vou querer que muitos se convertam. Natural. Mais um. Nós devemos levar todos que estão próximos da gente a Cristo, principalmente, ou primeiramente, os teus familiares. Não deixe fora não, meu irmão. Queria que todos possam encontrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Jesus Cristo. E como podemos levar pessoas a Cristo? Mostre que Deus impactou você. Diga para as pessoas. Teve uma oportunidade, fala. Deus fez alguma coisa na tua vida? Diz para as pessoas, para os teus amigos. Porque às vezes eles estão querendo só ouvir o Evangelho. E a boca que vai falar, ou a vida que vai falar, é a nossa. Que sejamos veículos para isso. Deus nos abençoe. Fique de pé comigo, vamos encerrar. Vamos orar. Deus nos deu esta semana feliz. E um detalhe muito importante que eu não queria esquecer de dizer é que dia 2, né? Fagundes, tem a associação em Fagundes. Quem vai querer ir, procure Gilberta, R$10, que já é alimentação e o translado. Quem vai querer ir, procure Gilberta, dê o nome, porque amanhã à tarde vai abrir a inscrição. Eu já boto o nome de vocês. Então, quem quiser, liga, para amanhã à tarde a gente já colocar, porque às vezes abre e já fecha. Abre e já acaba. Então, quem quer ir, inclusive quem está na internet, se tem irmãos aí na internet, tem. Se quiser ir, passa um WhatsApp para Gilberto. Ou então bota aí que Lucas vê e diz para Gilberto. Quem quiser ir, avisa. Como? Sim, uma coisa importante. A juventude ficou de cantar lá, viu? Mais uma vez, lá em Fagundes. Então se ligue. Não tem uma música preparada para a conferência? Pelo menos uma, né? Deixa no gatilho aí. Vão cantar uma música, pelo menos uma música lá. Preste atenção nisso. Como? Canta lá e divulga essa conferência. Vamos lá. Ore comigo. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. Uma conferência abençoada. Deus, muito obrigado pela bênção dessa noite. Obrigado por ver homens tão comprometidos como André. 3 ocasiões que ele está escrito, todas 3 ele está levando pessoas ao Senhor. Nos dá esse prazer, Deus. Que isso seja algo natural na nossa vida. Não artificial, mas algo natural. Eu amo Jesus e eu levo pessoas a Jesus. Faz isso ser natural na nossa vida.
Ó Deus, abençoa todos que estamos aqui. Nos despede em paz, dá-nos um restante de semana feliz. Tem misericórdia, Deus, de todos que precisam de uma bênção na área da saúde, todos que estamos aqui. O Senhor é poderoso para fazer curas instantâneas. O Senhor é poderoso para isso. E nós colocamos os nossos irmãos em tuas mãos, aqueles inclusive que não estão aqui, que porventura estão enfermos, não vieram. Visita, Senhor, cada um, abençoando, curando, se assim é de tua vontade, porque o nosso Deus, Ele tem vontade. E às vezes não vai ser curado, ou não vai ser curado naquela hora. Portanto, Deus, o teu nome seja glorificado, a tua igreja seja abençoada. Nos abençoa, nos despede em paz, todos sejamos fortalecidos e abençoados pelo poder de tua presença. Colocamos em tuas mãos, Deus, a conferência jovem. Ó Deus, a minha oração, que aqueles 2 dias sejam dias de impacto para nós que somos crentes, mas também para aqueles que vão vir que ainda não são cristãos. Que o teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, e que essa conferência possa marcar mais uma vez a vida da nossa igreja. Nós possamos ser tocados profundamente pelo Senhor. Abençoa-nos, toma conta do pastor que vai vir, traz em paz, guarda, livra de todo mal, que ele venha em paz, que possa, ó Deus, estar em paz no nosso meio. Ó Deus, prepara os corações que a gente deve chamar, para que quando a gente chame, a terra seja boa, e eles possam vir e a semente possa germinar. Abençoa-nos. Obrigado, dá-nos uma noite feliz e livra-nos de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz. A viagem para Fagundes, acho que a gente sai daqui em torno de 2 horas da tarde.